A paz do Senhor a todos. Vou estar postando mais uma mensagem aqui. Essa fita não tem nome, né, do pregador, do irmão que está pregando o culto de doutrina. Só está escrito culto de doutrina Rio de Janeiro. Eu não me recordo agora do irmão que me deu essa fita. Mas vou estar postando a mensagem aí. Quem souber o nome do pregador, posta aí nos comentários. Se alguém conhecer a voz, né? Foi gravada no Rio de Janeiro, no culto de doutrina. E quem tiver fita antiga, quiser enviar para mim, vou deixar o endereço aí. A paz do Senhor. Verei o Rei Jesus, verei os anjos, os querubins, os meus irmãos, os serafins. Em breve eu sei que vou ver meu sonho se realizar. Apesar de tantas lutas, eu não vou desanimar. Aqui não fico, pois aqui não é meu lugar. E pelo sangue de Jesus, eu tenho forças para lutar. Verei as ruas, verei os rios, verei a árvore da vida, Jesus, verei os anjos, os querubins, os meus irmãos, os serafins. Em breve eu sei que vou ver meu sonho se realizar. Apesar de tantas lutas, eu não vou desanimar. Aqui não fico, pois aqui não é meu lugar. E pelo sangue de Jesus, eu tenho forças para lutar. Verei as ruas, verei os rios, verei a árvore da vida, verei o Rei Jesus, verei os anjos, os querubins, os meus irmãos, os serafins. Vamos ler aqui no versículo 5, na primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 5. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém? Glória a Deus. Levante a sua Bíblia para o alto. Levante a sua Bíblia para o alto. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Bendito é o nome do Senhor Jeová, Ramadera Fácia, Alabasturianda Cantarábia, Alabasturianda, Alabasturicuvas, Dudianda, Lábias, Rabalabas, Daraganda, Alabasturianda, Orianda, Labalaias, Cloma, Alabasturianda. Aleluia, Senhor. Aleluia. Mirianda, Labaia, Cloma, Labaia, Alabasturianda. Perianda, Labaia, Cloma, Alabasturianda. Serianda, Labaias. Cloma, Labalaba, Alabasturianda, Labaia. Aleluia, Senhor. Amém? Vamos sentar. Quem tem seus lugares para sentar, se assente. Irmãos, medite bem na palavra de Deus. No colégio, quando nós estudamos, nós aprendemos a respeitar num texto. Nós temos que respeitar as vírgulas, os pontos, temos que respeitar. No título desta mensagem, como está escrito logo no título da mensagem? Como é? Deus é luz. Pelo menos na Bíblia aqui, na minha Bíblia pentecostal, é o que está escrito. Deus é luz. E logo após dessa palavra, dessa frase, o que tem? Um ponto. Então, quando tem um ponto, nós sabemos que tem que ter uma pausa maior. Então, já está dizendo assim, ó, Deus é luz. As criancinhas agora fiquem quietinhas. Aí tem um ponto, uma pausa maior. Aí vem, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Então está bem claro, meus irmãos, Deus é luz. E aqueles que não andam em comunhão com Ele, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Olha bem o que o apóstolo dizia. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Ele dizia, ouvimos, porque ele ouviu esta mensagem. Esse apóstolo de Jesus Cristo andou com Jesus ao lado de Cristo. Então ele ouviu Jesus falar esta mensagem. Então ele estava anunciando aquilo que ele estava ouvindo, o que ele tinha escutado do próprio Senhor Jesus. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, já pecamos, porque a mentira é pecado. Está escrito, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, no seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meus irmãos, essa palavra da Bíblia, essa mensagem, ela tem mensagem. Ela tem mensagem para 1 hora de duração, mas ela não é difícil de nós entendermos. Eu sempre falo com vocês que para entender a Bíblia, nós temos que buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos dá o entendimento da palavra. Porque nós sabemos que tem muitos que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não está dentro da palavra, não vive aquela palavra. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. E para entender a palavra tem que ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o maior professor. Então, meus irmãos, para nós dizermos que temos comunhão com Ele, para nós dizermos que temos paz com Ele, para dizermos que temos comunhão com Cristo, nós não podemos andar em trevas. Ou nós somos luz, ou somos trevas. A luz, ela brilha nas trevas. Você vê bem, quando nós vamos ao monte, nós estamos subindo ao monte muito escuro,
Quando nós vamos até nós chegarmos ao local da oração, uma escuridão, ali nós levamos várias lanternas para clarear aquela escuridão, senão a gente não consegue nem mesmo encontrar os buracos, ou até mesmo o local que a gente vai orar. Só os buracos que tem no monte, nós podemos cair naquele buraco, porque está tudo escuro. Então, se não tiver algo para iluminar, nós vamos cair no buraco, cair numa ribanceira, vamos sofrer algum acidente. Semelhantemente à nossa vida, nós que somos servos de Deus, nós temos que ter essa luz. E a luz, ela brilha nas trevas. O mundo está em trevas. O mundo é uma verdadeira escuridão. Então, quando você entra num lugar que ali você sabe que não tem a luz, que está em trevas, alguém vai olhar para você, vai ver algo diferente em sua vida, porque você é luz. Se o mundo está em trevas e você é luz, então você é diferente do mundo. Existe uma grande diferença entre as trevas e a luz. Você vê bem, se nós apagarmos a luz desse templo, a luz material, se nós apagarmos a luz desse templo, vai ser difícil discernir qual é a cor da roupa que você está vestindo. Vai ser difícil eu daqui de cima do altar olhar para frente, para essa multidão que está aqui, para esse povo que está aqui. Vai ser difícil encontrar uma pessoa que eu queira encontrar. Eu vou ter que gritar pelo nome fulano, fulana, para saber onde você está, porque escureceu tudo. E o mundo, podemos dizer, lá onde você trabalha, que não tem pessoas que são religiosas, que são servos do Senhor Jesus Cristo. Então aquele lugar ali, ele está em trevas. Se ele está em trevas e você é luz, quando você chega ali, você tem que acontecer o que com você? Você tem que brilhar. E o brilho seu é a diferença que há entre você e aqueles que estão ali ao teu redor. Tem que existir uma diferença entre você, entre nós e aqueles que estão no mundo. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho Jesus. Bate no peito e fala com vontade: eu tenho Jesus. Mas quando fala eu tenho Jesus, já está falando com um batom na sua boca, com um brinco na orelha, com a mulher talvez com o cabelinho cortadinho, os homens às vezes com aquele cabelão grandão, com um anelzinho no dedo escrito Jesus, com um cordãozinho no pescoço escrito Jesus. Então está completamente diferente. O crente, ele é diferente do mundo. Ele é diferente do mundo mesmo. Ele não vive como o mundo. Se nós colocarmos uma mulher cristã e uma mulher católica, de calça comprida, de brinco na orelha, de batom na boca, e ali, colocar ali uma serva de Deus ali, que está andando na doutrina, nas suas vestes materiais direitinho, vai ser fácil discernir quem é a católica e quem não é a crente. Vai ser difícil para aqueles que têm os olhos vendados, que não têm a espiritualidade na sua visão. Vai ser difícil discernir. Mas aquele que tem a sua vista com a luz de Deus, ele consegue discernir facilmente o que é a luz e o que é a treva. O verdadeiro crente, meus irmãos, o diabo não consegue enganar ele. Tem muitos crentes em nosso meio que estão sendo enganados por Satanás, com as falsas doutrinas, mas sabe por causa de que ele está sendo enganado? Porque ele está sem a luz. Ele não busca a Deus para receber a força, para se acender cada dia mais. Porque o crente que tem a luz, ele é um crente aceso. Você vê que tem muitos crentes no nosso meio que estão completamente apagados. Apagados. Ele não consegue discernir o que é de Deus e o que não é. Ele é igualzinho o mundo. Agora, meus irmãos, pelo outro lado da coisa,
Nós vamos dizer uma coisa muito importante para você também. Não é também você com a sua saia comprida, com 4 dedos abaixo do joelho. Não é você, meu irmãozinho, com o cabelinho cortadinho. Isso também não quer dizer que a luz está em você, não. Porque tem muitos crentes que estão andando na doutrina, nas suas vestes, do jeito que você aprendeu dentro da Igreja Deus e Amor. Você está andando com as suas vestes certinha, direitinha, mas só que o coração está completamente distante de Deus. Aí não adianta nada. Aí não adianta nada. Não adianta nada você falar que é crente, vai dizer que tem luz. Eu estou andando direitinha, o meu pastor está olhando, ele está vendo que eu estou com a minha saia direitinha, eu não corto mais o meu cabelo, eu não uso mais brinco na orelha, eu não passo mais um batom na boca, já estou liberta, já posso me batizar na Igreja Deus e Amor, já posso ser um crente. Aí o irmão diz, eu não ando mais sem camisa, eu não uso mais bermuda, já posso me batizar na Igreja Deus e Amor. Não, não é assim não. Não é assim não, porque o pastor ele olha com os olhos da carne. Agora o Senhor sonda com os olhos dele o teu coração. Você tem que ter a palavra de Deus enxertada dentro de você. Não adianta você se vestir como um servo de Deus e o teu coração está todo estragado. O teu coração está cheio de peçonha, está cheio de coisas ruins, está cheio de maldade. O teu coração está completamente voltado para as coisas desse mundo. Por quê? A cobiça ao dinheiro leva a pessoa ao inferno, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que estão na igreja, mas com outros interesses. Eu vou para a igreja para Deus me dar uma casa própria, para Deus me dar dinheiro, para Deus me dar um bom emprego, para Deus me dar saúde. E a tua salvação, ela vai para onde? Você está preocupado somente com as coisas materiais, com as coisas que perecem. Jesus disse lá no livro de São João, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Então não adianta nada. Amém? Então, meus irmãos, medita bem nessas palavras, para você ser um crente fiel, verdadeiro. Não adianta nada ficar aí com essa cara de santinho. Quantos crentes às vezes com aquela carinha de santinho, olha aquela carinha tão humilde, né? Tão aquebrantado, tão humilde, mas o coração está cheio de pedra, um coração endurecido. Quando sai da igreja começa a murmurar da palavra de Deus, começa a falar mal do seu irmão. Que luz você tem? Que luz você tem? Nós não podemos estar somente em comunhão com Deus, mas também com os nossos irmãos na igreja. Você vê que tem crente às vezes que fica até de mal um com o outro. Fica de mal um com o outro. Eu não falo com aquela irmã, eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara daquele irmão. Olha a cara dele, a cara de ceboso, uma cara de cebosa. Eu não vou com os cornos dela, ainda fala assim. Esse crente que fala uma coisa dessa, mas está sem luz nenhuma. A treva está sobre ele, luz ele não tem, porque o crente quando tem luz, ele segue a paz com todos. Agora pelo outro lado, meus irmãos, vou passar para uma outra parte agora. Eu vou passar uma coisa para vocês muito importante, para tirar o sal de muitos crentes que estão no nosso meio. Às vezes, aqueles crentes que tem assim um brinco na orelha, que está com o cabelinho cortado, um batom na boca, ele vê que você é crente e te dá a paz do Senhor. Aí você não dá a paz do Senhor para aquele irmão. Por que você não deu a paz do Senhor para ele? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz para você não saudar aquele que não carrega a mesma doutrina que você carrega. A Bíblia também diz que se você saudar ele, se ele não tiver a paz volta para você. Então, a Bíblia diz o quê? Para nós seguirmos em paz com todos. Seguir em paz com todos. Muitas das vezes, aqueles crentes, meus irmãos, foi que dia, meu Deus? Um dia da semana aqui, eu fui fazer um negócio. Aí teve uma senhora, a senhora que eu estava negociando, ela falou comigo assim, só que o dia que eu for cobrar lá na igreja, eu não posso ir lá porque eu uso calça comprida. Então eu não posso ir lá, não é melhor o senhor vir aqui pagar, pastor?
Aí eu falei, não senhora, a senhora pode ir lá de calça comprida mesmo. Você vê, meus irmãos, que agora Deus está mudando o quadro da igreja, Deus e Amor. Mas tinha irmãos da igreja, que às vezes ficava na porta da igreja, quando entrava uma mulher de batom, essa é a pombagira. O sangue de Jesus tem poder. Olha a pombagira entrando. Pombagira é você que está com você. Na verdade, a pessoa que fala isso que está com o espírito da pombagira, que está com o espírito do diabo na vida dela. Porque a Bíblia diz para nós não fazermos acepção de pessoas. Nós não podemos fazer acepção de ninguém. Irmãos, escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. Às vezes eu falo isso aqui para vocês. Nós não podemos julgar a salvação de ninguém, não, irmãos. Nós não podemos julgar a salvação de ninguém. Nós temos que andar na luz como Ele é luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós somos mentirosos, está dizendo a palavra. Mas, todavia, meus irmãos, nós temos que ter bastante entendimento da palavra para nós não perdermos a nossa salvação. Porque às vezes, aquela pessoa que está na treva, você fica julgando ela, dizendo que ela vai para o inferno. E se ela se arrepender dos seus pecados na última hora? Hein? E se ela se arrepender dos seus pecados na última hora? Nós observamos, por exemplo, tem uns irmãos às vezes na igreja que eles são amaziados. Às vezes a mulher é divorciada e ele solteiro e vivem juntos. Aquela mulher já casou uma vez. Ele não pode ter comunhão com a igreja. Mas você não pode dizer que ele vai para o inferno, que ela vai para o inferno, não. Você não pode dizer de forma alguma que aquele casal vai para o inferno, de maneira nenhuma. Aonde que está na Bíblia que eles vão para o inferno? Antes deles aceitarem Jesus, eles não conheciam a palavra de Deus, eles não conheciam a palavra, conheceram a palavra, vieram para dentro da igreja, receberam a regeneração do Espírito Santo em sua vida, já não praticam mais aquelas coisas que praticavam no mundo, já são nova criatura elas, mas só que ela vive nesse impedimento e não pode estar se batizar na igreja, não pode participar da ceia da igreja. Mas como você pode dizer que ela vai para o inferno? Quem está arriscado a ir para o inferno é você que está fazendo um grande julgamento. É verdade. Nós não podemos julgar não, meus irmãos. Você está arriscado a ir para o inferno porque está julgando, mas aquela pessoa talvez não vá. Porque nós não podemos julgar. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgados. Eu conheço pessoas, por exemplo, que eles se amaziaram antes de conhecer Jesus. Se amaziaram antes de conhecer Jesus. Foram para a igreja. Hoje tem filhos. Tem filhos. E aí como é que vai ser? Como é que vai ser? Vamos expulsar aquela pessoa da igreja? De forma nenhuma. Elas têm que ficar dentro da igreja, esperando Jesus fazer uma obra. Esperando Jesus fazer uma obra. É igual, por exemplo, se o meu irmão é casado com uma mulher e você divorciou dela, e vive hoje com outra mulher. Se aquela outra mulher não quer voltar para você, você não pode fazer nada. Você pode chegar até ela perguntar, falar com ela, olha só, eu me decidi hoje, aceitei Jesus na igreja Deus e Amor, eu tenho que viver uma vida em paz na igreja, então eu quero voltar para você. Se a mulher disser assim, mas eu não quero voltar para você, então o que você tem que fazer? Permanece com a tua mulher. Permanece com aquela mulher que você está esperando no Senhor. Porque quando você conheceu a verdade, você conheceu sem saber que tinha esse impedimento na tua vida. Então você vai permanecer nessa situação até que Deus venha fazer uma obra. Que obra que Deus vai fazer? Você também vai pedir para Deus matar a mulher que você casou? De forma nenhuma. Você vai pedir a Deus para fazer uma obra, salvar a alma dela. Hoje você vive conjugalmente com a outra pessoa que você ama, você tem filho com ela. Eu vou pregar uma doutrina para desfazer um relacionamento conjugal? A tua vida conjugal com a sua companheira ou com o seu companheiro? De forma alguma. Vou te explicar. Você não pode estar em comunhão com a igreja Deus e Amor.
porque a igreja de Deus é amor, não aceita. Mas você pode ficar dentro da igreja esperando Jesus voltar, porque só Jesus sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Então, meus irmãos, nós nunca podemos julgar isso não. Nós nunca podemos julgar. Como é que eu vou dizer? Volta para tua mulher, volta para o teu marido que você casou. De forma alguma. Esse julgamento quem vai fazer é o Senhor Jesus Cristo. Então, muitas das vezes os irmãos que transgride na palavra, começa a dizer coisas que não tem nada a ver, tem que ter aquela sabedoria de Deus, espiritual, para não trazer uma fermentação para a igreja do Senhor, porque a igreja não pode ser fermentada. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, não, meus irmãos. Nós temos que seguir em paz com todos, em paz com todos. Por que nós vamos julgar os nossos irmãos? De forma alguma. Ele hoje é uma nova criatura. Jesus transformou a vida dele, só há esse impedimento na vida dele. E quem pode tirar esse impedimento é só o Senhor Jesus. A não ser que o casal tenha fé de falar, ó, vamos fazer o seguinte, nós aceitamos Jesus, eu quero entrar em comunhão com a igreja, e nós estamos numa situação errada diante da igreja, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. Aí foi uma decisão entre vocês dois, entre o casal, mas nós vamos ver. Aí você vai ficar dentro da igreja, entrar em comunhão com a igreja, mas se você amar depois voltar para ela, você já vai perder a comunhão com a igreja de novo. Entendeu? É uma decisão sua. Para não sair dessa palavra, meus irmãos, os irmãos que fazem julgamento, eles que julgam, eles não estão verdadeiramente na luz. Não estão na luz. Dizem que tem comunhão com ele, com Jesus Cristo, mas na verdade não tem comunhão nenhuma, porque quem tem comunhão com Deus não faz julgamento do seu irmão. Porque esse foi o mandamento, uma palavra que o Senhor deixou. Não julgueis para não ser julgado. Não podemos dizer, irmãos, eu conheci um fato que aconteceu comigo, um homem uma certa vez. Ele não era crente. Ele estava doente na sua casa e nós fomos, meus irmãos, fazer uma visita na casa daquele homem. E aquele homem estava fumando muito cigarro, fumava muito e estava com uma bermudinha curtinha, quase mostrando as suas vergonhas. Aí aquele homem, naquele dia que nós fomos na casa dele, ele aceitou Jesus como Salvador. Mas só que ele aceitou Jesus ainda fumando e permaneceu com a bermudinha dele. A televisão ele não largava de maneira nenhuma, nem se pagasse ele. Era torcedor fanático de um clube de futebol. Aí ele aceitou Jesus. Depois que ele aceitou Jesus, nós fomos embora. E uma pessoa que não estava conosco na oração, quando chegou de noite, ela teve um sonho. Ela falou que via da rua daquele homem que ela também não conhecia. Ela falou, ó, eu vi da rua tal, todos nós saindo de uma casa, e a casa era assim, 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 e ali estava saindo um morto, uma pessoa tinha morrido, e o dirigente da igreja estava com a coroa de flores, e era um homem que tinha morrido. A pessoa teve o sonho, quando foi no outro dia, o homem morreu. E no sonho dela, quem estava carregando a coroa de flores? Era o dirigente da igreja. E todo mundo estava cantando louvores a Deus. E aquele homem foi para o inferno? Foi para o inferno? Não. Hein, meus irmãos? Quem estava lá no sonho que aquela irmã teve? Eram os crentes que estavam lá. Os crentes representavam o quê? Os anjos de Deus. Então eram os anjos de Deus que estavam levando a alma para o céu daquele homem. Uma certa vez já aconteceu comigo mesmo. Um irmão de uma outra denominação evangélica, de uma igreja mundana, ele era de uma igreja mundana, aí ele veio falecer. Esse homem era crente há muito tempo, lá onde eu morava, aí ele veio a falecer. Aí quando ele veio a falecer, eu orei a Deus. Eu falei assim, Senhor,
será que esse homem foi para o céu? Essa igreja dele lá é toda mundana. Inclusive eu estive lá no dia, lá na capela lá, e estavam os crentes lá, tudo de brinco na orelha, as mulheres de batom. Será que esse homem foi para o céu, Jesus? Eu fiquei com aquilo no pensamento, irmãos. Aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, meus irmãos, assim que eu peguei no sono, eu tive um sonho. A primeira coisa que eu vi, aquele homem estava andando num gramado bonito, e eu olhava para o rosto dele, os meus olhos não conseguiam contemplar o rosto dele, porque o rosto dele brilhava muito, era uma luz muito forte o rosto dele, aleluia, oriando alabaias, era uma luz muito forte, e eu no meu coração, no meu interior, estava pensando, será que esse homem foi para o céu ou foi para o inferno? Se a igreja dele era uma igreja mundana. Deus me mostrou que ele estava lá, ó, caminhando naquele jardim tão bonito que era o paraíso do Senhor Jesus Cristo. Era o paraíso que o Senhor tinha levado ele para o grande descanso eterno, aleluia. Então, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz para não julgar, não fazermos julgamento, nós não podemos julgar os nossos irmãos, nós não podemos julgar a salvação. Você que ainda usa um brinco na orelha, abandona isso, é bom para que você seja o servo de Deus fiel. Os irmãos que ainda usam a bermudinha, abandona a bermuda, meu irmãozinho, para você brilhar nas trevas. Por onde você passar, todo mundo enxergar você e falar, meu Deus, esse aí é diferente. Olha só o brilho que ele tem. Olha, às vezes eu paro num posto de gasolina para abastecer o carro. Outro dia mesmo eu parei. Eu só abasteço, meus irmãos, em 2 postos de gasolina. Um no Rio de Janeiro e outro em Cachoeira de Macacu. Que eu não gosto de ficar misturando gasolina no meu carro. Aí, tinha uma funcionária nova lá no posto de gasolina em Cachoeira. Trabalham lá, ela já me conhece. Aí veio uma moça, abasteceu o meu carro. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu não tinha nada escrito no meu carro, a minha Bíblia estava dentro da minha pasta, não tinha nada para demonstrar que eu era um crente. Ela virou para mim e falou assim, moço, o senhor é crente? Eu falei assim, sou. Aí eu perguntei para ela, mas como é que você sabe? Ela, não, porque o senhor tem todo jeito de ser um crente. Amém? Todo jeito de ser um crente. O crente, meus irmãos, olha aquela palavra da Bíblia, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, teve um momento que teve uma mulher que chegou para Pedro e falou assim, olha, você é um deles que anda com Cristo. Por quê? Porque a tua fala não nega. Então só de Pedro falar, só de Pedro abrir a boca e começar a falar, aquela mulher já viu que ele tinha um linguajar cristão. Já viu que tinha um linguajar cristão. Ô meus irmãos, o linguajar do crente é diferente. Tem crente que ainda está naquelas gírias, é ruim, hein? Ih, pra caramba! Tem crente que está nessas gírias ainda. Morou, bicho. Tem crente que ainda está nessas gírias. Ainda está falando coisas que você falava lá no mundo. É ruim, hein? Isso aí o crente fala demais. E quantos outros tipos de palavras que você falava no mundo e você veio para a igreja e ainda permanece com essas palavras. Os sinais com dedos. A Bíblia diz que quem fazia os sinais com dedos eram os filhos de Belial, filhos de pecadores, que a Bíblia diz. Os filhos de Eli, eles eram homens pecadores. Eles eram homens pecadores que cometiam coisas erradas diante de Deus. E eles faziam sinais com dedos e com os olhos. Aquela piscadinha bonita. Aí fazia aqueles sinais com dedos e com os olhos. Então, quer dizer, eram homens pecadores que faziam sinais com dedos. Então, o crente, ele já é uma nova criatura. Ele tem que ter uma mudança
todo mundo, todo povo, todos aqueles que são verdadeiramente de Deus, que tem a luz de Deus em sua vida, quando o mundo olha para você, tem que ver o brilho do Espírito Santo sobre você. A Bíblia diz que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E tem que realmente haver essa grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que servem a Deus estão sempre verdadeiramente ligados com Deus. Eu tenho um testemunho de um homem chamado Adão, que ele foi no céu e no inferno. No testemunho dele ele conta, meus irmãos, que quando ele estava lá no céu, ele olhava para baixo e via tudo escuro, mas era uma escuridão terrível que ele falava na fita que eu tenho. Aí ele perguntava ao anjo, mas está muito escuro lá embaixo, mas no meio daquela escuridão eu vejo umas luzes muito longe. Que luzes são aquelas? Aí o anjo falava para eles, Adão, aquela luz lá que você está vendo são os crentes que estão brilhando lá na terra. Ó. Olha lá, aquela luz são os crentes que brilham lá na terra. Então, meus irmãos, o diabo, você, com os nossos olhos da carne, a gente não consegue enxergar a luz de Deus na nossa vida. Mas o diabo, quando ele olha para você, ele consegue enxergar a luz de Deus. Você pode observar uma coisa. Lá na treva, no mundo, se você for conversar com uma pessoa que não é crente, você olha para aquela pessoa, ela não consegue encarar o olho assim para você, ó. Ela não consegue não. Ela não consegue penetrar o olhar mesmo em você. Ela não consegue ficar fixando os olhos assim em você. Por quê? Porque bate de frente, meus irmãos. Porque, você imagina bem, se eu ficar olhando aqui muito tempo aqui para essa lâmpada fluorescente, a minha vista vai começar a arder, aí vai sair lágrima, eu vou chorar, vai começar a arder minha lâmpada. Assim também é o mundo lá fora. Quando olha para o servo de Deus que está brilhando, que está cheio da graça do Espírito Santo, que está aceso, ele é como um refletor bem forte. O diabo olha para os crentes que estão brilhando e não consegue ficar olhando para aquela luz forte. Ele logo tem que sair da frente daquele crente, porque a luz do crente está brilhando forte na vida daquele servo de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Então, meus irmãos, nós somos luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Está vendo? Se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Aqueles irmãos, por exemplo, que ficam de mal um com o outro, que fica carrancudo. Você vê, irmãos, às vezes tem crente na igreja que ele anda com a cara feia, anda de bico. A gente vai dar a paz do Senhor para ele, ele nem responde. Que comunhão que você está tendo com Cristo? Que comunhão que você está tendo com Deus? Você não está tendo comunhão com Deus nenhuma. O crente, meus irmãos, ele pode estar passando luta, pode estar numa grande tribulação, numa grande dificuldade em sua vida, mas ele está sempre sorrindo. Ele está sempre tendo com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, a alegria do Senhor é o quê? Fala alto, a alegria do Senhor é o quê? Então o que acontece? Quando nós estamos alegres, nós estamos fortes. Estamos cheios da alegria de Deus é porque nós somos fortes. Nós temos a força nessa vida porque estamos alegres, meus irmãos. Tem crentes às vezes que está com aquele semblante caído. Tá tudo bem, irmão? Vou levando. Tá tudo bem, irmão? Com Jesus no barco, né? Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem comigo, porque Jesus está comigo. Amém?
A primeira congregação que eu dirigi na cidade do Rio de Janeiro, meus irmãos, tinha uma obreira lá na igreja, que aquela obreira era pobre. Irmãos, coitadinha, ela não usava combinação. Combinação, aquela peça de baixo que as irmãs têm que usar. Ela não usava combinação, porque ela não tinha dinheiro para usar combinação. Sabe o que ela fazia? Ela usava 2 saias. Aí de vez em quando, meus irmãos, coitada, ela sentava, e quando ela sentava, aparecia outra saia que estava de baixo. Meus irmãos, o sapatinho dela, sapato não, ela ia para a igreja de chinelo de dedo. Ela andava, meus irmãos, olha, isso aí era lá na favela do Jacarezinho. Alguém aqui conhece a favela do Jacaré? Bom Celso conhece, né? A favela do Jacarezinho. Ó, pela avenida suburbana, a igreja ficava quase na avenida suburbana. E ela morava lá do outro lado, já quase chegando no Rocha. Ela vinha a pé da casa dela para a igreja. Ela era obreira, ela que abria a igreja, cuidava da igreja. Irmãos, quando ela chegava na igreja, o pezinho dela todo roxo. Uma vez eu fui na casa dela visitar. Cheguei na casa dela, meus irmãos, uma pobreza que só Deus pode ter misericórdia. Mas uma pobreza mesmo. Mas, meu Deus do céu, quando aquela irmã ia para o púlpito, que ela começava a cantar, eu gostava que ela cantava um hino assim, ó. Pediu nosso Deus, ele mandou na hora. O anjo Gabriel tá chegando aqui agora. Ela começava a cantar, ela ficava assim, ó. Ela ficava andando. Pediu nosso Deus, ele mandou na hora. Daqui a pouco ela, segura aí, obreira. O capeta começava a cair. Ela era pobre na sua vida material, mas ela era cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito de Deus na vida dela. Glória a Deus. Lá no Rio, meus irmãos, uma mulher frequentadora, crente da Igreja de Deus e Amor na Rua da Conceição, morava num barraco lá em cima no morro, visitando a casa dela. Nós chegamos na casa dela lá, meus irmãos, uma pobreza terrível. Ela não tinha fogão, ela cozinhava lá na casa dela com um fogãozinho de lenha dentro de casa. Quando chegamos lá na casa dela, meus irmãos, estava escrito bem na parede com carvão bem assim: aqui não tem ouro nem prata, mas tem a luz do Espírito Santo sobre a minha casa. E a graça de Deus estava lá, dentro daquela casa, ela baixa no canto, ela raia. É verdade, meus irmãos. Agora veja bem, tem crente muitas das vezes que parece até uma árvore de Natal, se enfeita todo. Se enfeita todo, parece até que é um carnavalesco, se enfeita todo. Mas cadê a graça de Deus? A Bíblia diz no livro de Provérbios que a graça do Senhor, ela é melhor do que o ouro e a prata. Ela é melhor do que qualquer riqueza desse mundo. Qualquer riqueza desse mundo é melhor do que a graça do Espírito Santo, meus irmãos. Muito crente, você vê quantas pessoas nesse mundo aí, ó, eles têm muito dinheiro, mas não têm a graça de Deus em sua vida. Tem muito dinheiro, mas não tem a luz do Espírito Santo na sua vida. E importa que o crente seja cheio da graça do Espírito Santo. O crente tenha sempre a luz do Espírito Santo. Aonde ele andar, o Senhor anda com ele. Aonde ele entrar, o Senhor anda com ele. A luz começa a clarear em toda a treva. Os meus irmãos que falam palavrão, não tem a luz de Deus ainda. Os irmãos que fazem sinais com dedos, não tem a graça de Deus, não tem a luz, está na treva ainda. A irmãzinha que muitas das vezes está no pensamento de cortar o seu cabelinho, porque ainda não está firme no Senhor ainda. Tem muitas irmãs às vezes que se apaixonam pelo dirigente da igreja, pelo pastor da igreja. Às vezes se apaixona por um homem até que é casado na igreja. É porque ainda não tem a luz de Deus em sua vida. Porque se buscar mesmo a Deus, meus irmãos, não vai ficar se preocupando com as coisas da carne, não. Se estiver cheio da graça de Deus, não vai nem se preocupar com isso mesmo. Aleluia, Senhor.
canta labaia. Amém? Tem certas irmãs da igreja, às vezes, que a gente chega para ela: irmã, você quer casar? Aí ela fala assim: eu casar? Pode até ser que eu case um dia, mas por enquanto eu só quero saber de buscar o Senhor. Chega para irmãos também: irmão, você quer casar? Pode até ser que eu case um dia, mas por enquanto eu só quero buscar o Senhor e receber a virtude do Espírito Santo, receber a graça de Deus. Aleluia, Senhor. Agora outros estão na igreja só pensando em casamento. Agora, pelo outro lado, você não vai pensar que eu estou aqui contra o casamento, não. É lícito casar. Pode orar para Deus preparar um varão, pode orar para Deus preparar uma varoa, mas busca primeiro as coisas que são de cima, meus irmãos. Busca primeiro a graça do Espírito Santo, busca primeiro o Senhor, se enche do Espírito Santo primeiro, se encha da graça de Deus primeiro, para depois você receber, buscar as coisas materiais. Aleluia, Senhor. Que Deus abençoe vocês pela palavra santa de Jesus. Quem entendeu a mensagem, diga amém, da glória a Deus. Fica de pé para nós fazermos um minuto de oração. Daqui a pouquinho nós vamos buscar o Pentecostes, porque, meus irmãos, eu estava ali no escritório, estava ali o irmão Gilberto comigo, aquele outro irmão lá de Duas Barras. A gente estava ali, vocês não estavam entendendo, mas eu estava magnificando o nome do Senhor por dentro, porque Deus falou comigo que tem um mistério para desenrolar hoje aqui ainda. Amém? Vamos fazer uma oração, todos juntos, dando glória, glória, glória a Deus. Amém? Você vê, meus irmãos, como é